Davi, um jovem pastor desconhecido, se tornou o maior rei de Israel e foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas o que isso realmente significa? Será que existe um segredo espiritual que guiou sua trajetória e o fez se destacar de todos os outros reis? Esse é o tema que exploraremos. Afinal, o que levou Davi a alcançar essa relação única com o Criador, tão profunda que inspirou gerações e ainda é modelo para a fé cristã? Em uma breve análise de sua vida, vemos que Davi não era perfeito. Ele enfrentou erros, falhas e crises pessoais. 1 Samuel 16:7. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Mas sempre manteve uma conexão espiritual genuína. Isso nos leva a questionar: o que é de fato ser segundo o coração de Deus? Hoje, vamos examinar os segredos que moldaram o caráter de Davi e buscar entender como esses aspectos podem transformar nosso relacionamento com Deus. Davi possuía uma essência que ia além das aparências e ritualísticas. Ele demonstrava amor, arrependimento, fé e um desejo ardente por Deus. Cada aspecto de sua vida revelava um coração voltado para o Senhor. Como podemos aprender com essa relação de intimidade e espiritualidade que Davi nutria? Será que estamos buscando a Deus com o mesmo fervor? A história de Davi nos faz refletir sobre a maneira como Deus nos vê, olhando para o coração. E, ao longo dessa jornada, exploraremos como a sinceridade e a abertura de Davi a Deus se tornaram a chave para seu relacionamento com o Criador. Afinal, o que significa ser escolhido por Deus para um propósito que não está à vista de todos? Davi nos deixa um modelo de vida espiritual íntegra, onde adoração e fé eram mais do que palavras, eram atos que refletiam seu amor profundo e honesto pelo Criador. Que a vida dele inspire em nós um desejo de compreender os mistérios do coração de Deus e nos levar a uma nova perspectiva de fé. Davi é conhecido como um adorador verdadeiro, e sua adoração era caracterizada pela profundidade e sinceridade. Ele não limitava sua devoção a rituais, mas expressava seu amor de maneira espontânea e autêntica. Essa característica pode ser vista claramente nos Salmos, como o Salmo 23, onde Davi revela sua confiança em Deus como pastor cuidadoso, e o Salmo 63, que demonstra sua sede pela presença divina. A adoração de Davi não era uma mera formalidade, mas uma forma de comunicação profunda com Deus. Ele não se preocupava apenas em cumprir regras, mas buscava se aproximar do Criador com o coração aberto e humilde. Sua adoração era uma expressão da sua confiança inabalável no cuidado e amor de Deus, inspirando-nos a refletir sobre a autenticidade da nossa própria adoração. Salmos 42:1, onde ele escreve: Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Para Davi, adorar significava se entregar completamente a Deus, reconhecendo sua soberania e amor. Ele nos ensina que a verdadeira adoração é aquela que transcende palavras e gestos externos, tornando-se uma comunhão genuína. Esse compromisso nos leva a pensar: será que nossa adoração também é tão sincera e pura? A sinceridade de Davi o tornava um adorador especial, pois ele adorava tanto nos momentos de alegria quanto nos de tristeza. Davi compreendia que Deus é digno de louvor independentemente das circunstâncias, e sua fé era expressa em louvor constante. Esse exemplo nos desafia a adorar a Deus com a mesma integridade, reconhecendo sua bondade em todas as situações. Assim como Davi, somos chamados a adorar a Deus com autenticidade, buscando em cada ato de adoração uma forma de honrar aquele que nos sustenta. Esse pilar espiritual de Davi é um convite para que possamos nos aproximar de Deus com o mesmo fervor, não apenas nas palavras, mas em cada aspecto de nossas vidas. Além de apenas cantar louvores, Davi fazia da adoração um estilo de vida. Em momentos de aflição, sua resposta era sempre buscar a Deus, como vemos em Salmos 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para Davi, adorar era mais do que um ato isolado. Era uma declaração constante de sua confiança e amor a Deus. Como podemos, em nosso dia a dia, fazer da nossa adoração uma busca constante por Deus? Assim como Davi fez. Davi não era perfeito. Ele cometeu erros graves, incluindo o episódio com Batseba, mas sempre demonstrou um coração quebrantado e arrependido. No Salmo 51, ele expressa seu profundo arrependimento ao clamar a Deus por misericórdia e restauração. Esse salmo revela a essência de um coração contrito e humilde, que reconhece suas falhas e busca o perdão de Deus.
O Salmo 51 é um testemunho direto da humildade de Davi em reconhecer seu pecado. Porém, para reforçar a importância desse quebrantamento, podemos adicionar a ideia de que Davi não apenas pediu perdão, mas também desejou profundamente ser transformado. Em Salmo 51:10, ele clama: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável." A humildade de Davi em reconhecer seus pecados o aproximava ainda mais de Deus. Ele compreendia que o Senhor valoriza um coração sincero e contrito, mais do que sacrifícios externos. Davi sabia que o arrependimento genuíno era essencial para sua relação com o Criador, mostrando-nos que Deus não busca perfeição, mas um coração disposto a se corrigir. Esse aspecto da vida de Davi nos leva a refletir. Estamos prontos para reconhecer nossos erros e buscar o perdão de Deus? O segredo de Davi estava em sua disposição para se humilhar diante de Deus, mesmo quando suas falhas eram expostas. Esse exemplo nos lembra da importância de mantermos um coração quebrantado. A história de Davi nos ensina que arrependimento é um caminho de restauração. Deus não despreza um coração arrependido. Pelo contrário, Ele o acolhe com compaixão e amor. Esse princípio é central para a nossa fé, pois nos mostra que, em Deus, sempre há uma nova chance de recomeço. Assim como Davi, devemos buscar um relacionamento com Deus baseado na humildade e no arrependimento sincero, entendendo que esse é um dos segredos de uma vida próxima ao Senhor. Ao adotarmos essa postura, estamos fortalecendo nosso vínculo com Deus e caminhando para uma vida de fé verdadeira. Essa busca por renovação interior é a essência do verdadeiro arrependimento, onde Davi não só pede perdão, mas também deseja ser moldado por Deus. Ele sabia que a humildade e o arrependimento eram o caminho para uma vida restaurada. Podemos refletir: será que temos essa mesma disposição de pedir a Deus não apenas para perdoar, mas para transformar nossos corações? Desde jovem, Davi demonstrava uma coragem impressionante, movida pela fé em Deus. Um exemplo clássico é a batalha contra Golias, em 1 Samuel 17. Mesmo sendo apenas um pastor, Davi se dispôs a enfrentar o gigante filisteu, não confiando em suas próprias forças, mas na proteção e no poder de Deus. Essa fé inabalável é uma das marcas que o tornaram um dos maiores líderes de Israel. Além da famosa batalha contra Golias, podemos explorar outros momentos em que Davi demonstrou sua fé inabalável, como nas ocasiões em que teve a chance de matar Saul, seu perseguidor, mas escolheu confiar na justiça de Deus em vez de buscar vingança. Samuel 24:6. Essa escolha demonstrou que sua fé não era limitada à proteção pessoal, mas também na justiça e soberania de Deus. Davi não temia o impossível, pois confiava plenamente em Deus. Ele via o Senhor como seu defensor, e isso o motivava a enfrentar as adversidades com coragem. A perseguição de Saul é outro episódio onde Davi confiou em Deus, sabendo que o Senhor era seu escudo. Sua fé não vacilava diante das dificuldades, servindo como exemplo poderoso para nós. Davi nos ensina que confiar em Deus vai além de esperar por vitórias visíveis. Trata-se de saber que Deus tem um tempo e uma justiça perfeitos para todas as coisas. Em Salmo 20:7, ele afirma: "Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus." Essa confiança não era circunstancial, mas uma marca permanente de sua fé. Será que temos a mesma coragem de confiar em Deus, mesmo quando a justiça parece distante? Essa confiança em Deus nos leva a questionar: qual é o gigante que precisamos enfrentar hoje? Davi nos mostra que quando colocamos nossa fé em Deus, somos capazes de enfrentar qualquer desafio. Ele acreditava que Deus estava ao seu lado, fortalecendo-o para vencer batalhas que aos olhos humanos eram impossíveis. Davi sabia que sua vitória não dependia de sua habilidade, mas da vontade de Deus. Esse entendimento fortaleceu sua fé e sua coragem, tornando-o um guerreiro espiritual. A história de Davi nos inspira a também colocar nossa confiança em Deus, enfrentando os obstáculos com a certeza de que Ele está ao nosso lado. A coragem de Davi é um chamado para que possamos enfrentar nossas próprias batalhas com fé, que possamos aprender com Ele e confiar em Deus de forma inabalável, permitindo que Ele seja a nossa força e proteção em todos os momentos. Davi possuía uma relação única com Deus, baseada em intimidade e diálogo constante. Ele não apenas falava com Deus, mas o tratava como um amigo próximo. Em muitos salmos, podemos ver essa relação de profunda dependência e amizade.
Davi recorria a Deus tanto em momentos de alegria quanto de angústia, mantendo sempre uma comunicação aberta e sincera. Para tornar esse ponto mais profundo, podemos mencionar como Davi se dirigia a Deus em momentos de intensa aflição e alegria, como vemos no Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Essa oração revela uma entrega completa à vontade de Deus. Para Davi, Deus não era uma figura distante, mas alguém presente e acessível. Ele derramava seu coração nos salmos, expressando suas emoções de forma honesta e transparente. Essa relação íntima nos desafia a buscar uma comunicação mais frequente com Deus, onde possamos nos expressar de maneira verdadeira. Davi não só falava com Deus, mas também permitia que Deus sondasse seu coração. Ele não ocultava nada de seu Criador, e essa intimidade fortalecia sua fé. Como podemos desenvolver esse tipo de intimidade, onde não só falamos com Deus, mas também o deixamos sondar e direcionar nossos passos? Esse relacionamento, baseado em confiança e transparência, é o segredo de uma vida plena em Deus. Davi entendia que em Deus ele podia encontrar refúgio, conselho e conforto. Ele via Deus como sua fortaleza e consolo em meio às dificuldades, e isso fortalecia em cada circunstância. Essa amizade espiritual nos convida a também construirmos uma relação próxima com Deus, buscando em todos os momentos. A proximidade de Davi com Deus era baseada em um diálogo constante, e esse segredo espiritual nos ensina a importância de falar com Deus diariamente. Essa comunicação fortalece nossa fé e nos aproxima do Criador, renovando-nos espiritualmente. Assim como Davi, somos chamados a buscar uma relação de amizade com Deus, que possamos aprender a confiar nele e a nos abrir para uma comunicação sincera, fortalecendo nossa fé e nossa intimidade espiritual. Davi possuía uma visão espiritual que transcendia seu próprio tempo. Ele compreendia que sua vida fazia parte de um plano maior e que Deus tinha um propósito eterno. Em 2 Samuel 7, vemos o pacto de Deus com Davi, onde o Senhor promete estabelecer um reino eterno a partir de sua linhagem, uma promessa que aponta para a vinda do Messias. Para ampliar esse ponto, podemos mencionar que Davi via além de sua própria vida e tinha uma compreensão profética de que sua linhagem daria origem ao Messias, o Salvador prometido. Essa visão fez com que ele tivesse uma perspectiva além das realizações temporais. Em 2 Samuel 7,16, Deus diz a Davi: "E tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre." Essa promessa de um reino eterno inspirou Davi a viver com uma visão centrada na eternidade e no propósito divino. Ele compreendia que sua vida era parte de um plano maior. Ao reconhecer isso, somos incentivados a também viver com os olhos no eterno, sabendo que nossa existência faz parte de algo maior do que nós mesmos. Davi reconhecia que sua existência estava ligada ao plano redentor de Deus, e essa visão ampliada o motivava a viver com propósito. Ele sabia que, através de sua linhagem, Deus cumpriria uma promessa que traria salvação ao mundo. Essa compreensão nos convida a refletir sobre o propósito de nossas próprias vidas. A visão espiritual de Davi nos leva a perguntar: estamos vivendo com um propósito alinhado ao reino de Deus? Ele entendia que sua vida tinha um sentido maior e que sua missão era parte de algo eterno. Essa perspectiva nos desafia a buscar viver de acordo com o plano de Deus para nós. Davi viu além do seu reinado terreno, reconhecendo que sua linhagem seria a base para o reino eterno. Essa promessa o inspirou a viver de forma comprometida com Deus. Que possamos, como Davi, enxergar nossa vida à luz do plano redentor de Deus. Assim, Davi nos ensina que ao vivermos com uma visão espiritual, somos capazes de ver além do presente. Que possamos buscar entender o propósito de Deus para nós e viver de forma a contribuir para seu reino. A vida de Davi é uma inspiração viva para que busquemos um relacionamento genuíno com Deus, que não seja feito de rituais, mas de uma transformação constante. Em Atos 13:22, lemos que Deus disse: "Achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade." Que possamos aspirar a esse mesmo reconhecimento, deixando que os segredos espirituais de Davi guiem cada passo de nossa jornada. Davi nos mostra que um relacionamento verdadeiro com Deus envolve mais do que palavras. Requer sinceridade, arrependimento, confiança, diálogo e uma visão voltada para o propósito divino.
Cada um desses pontos é uma oportunidade de nos aproximarmos do Criador e desenvolvermos uma fé sólida. A vida de Davi nos desafia a refletir sobre nosso relacionamento com Deus. Estamos dispostos a buscar a mesma proximidade espiritual? Será que estamos prontos para viver com a mesma intensidade e devoção? Esses segredos espirituais nos convidam a crescer espiritualmente e a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Assim como Davi, somos chamados a viver uma vida dedicada ao Senhor, buscando conhecê-lo cada vez mais. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossa caminhada, construindo uma relação de fé e amor com o Criador. Que a vida de Davi seja uma inspiração para todos nós. Que possamos cada dia mais nos tornar pessoas segundo o coração de Deus, vivendo uma fé autêntica e transformadora.